Olá, eu quero cumprimentar os nossos queridos, ilustres internautas, especialmente os nossos rádio-ouvintes do programa Hora em News, da 105.9 Rádio de Itupeva. Quero deixar a todos o meu abraço afetuoso, cristão, fraterno, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar, neste momento, o diretor do programa Hora em News, o nosso ilustre irmão, presbítero Edson Ferreira. Nessa saudação, estou saudando toda a equipe que trabalha no programa Hora em News. E quero que a minha saudação seja extensiva ao diretor e toda a diretoria da Rádio 105.9 de Itupeva. E parabenizá-lo pelo trabalho profícuo que estão fazendo para Deus na divulgação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, mais uma vez, conclamar a todos os internautas e rádio-ouvintes que estão nos dando a fidalguia da audiência, que não se esqueçam de acessar o nosso canal do YouTube, Família Fernandes Dantas, deixando o seu like, se inscrevendo, apertando o sininho, e você, creio eu, será muito abençoado com as mensagens que Deus tem nos dado, bem como os hinos maviosos que são entoados pela professora e musicista Clarice Dantas Fernandes, a minha querida esposa. Creio que a sua audição será bênção para nós e para todos. Queridos, nesta oportunidade estaremos dando sequência no estudo que começamos já há 2 semanas atrás. Já temos 2 vídeos gravados no seguinte tema: as 7 festas de Israel e suas tipologias. O texto Levítico, capítulo 23, 1 e 2, e o versículo 37. Quando o Senhor diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Nós já vimos, querido, que essas 7 festas de Israel é de grande valor e necessidade que o povo de Deus se interesse pelos assuntos tipológicos encontrados na Bíblia Sagrada, que além de trazer ensinamento para as nossas vidas, mostra-nos a redenção da humanidade por Cristo Jesus. Concomitantemente, observando com muita atenção estas festas, nós vamos ver a grande conotação do arrebatamento da igreja, ou da volta de Jesus Cristo, a qual esperamos com muita veemência, esperamos com muita alegria, aquele dia faustoso, que com galardia o povo de Deus irá ser arrebatado. E quando anunciamos, quando pregamos o Evangelho Sacrossanto de Jesus Cristo, é porque a Bíblia Sagrada nos mostra que para participar daquele grande evento, para participar daquele glorioso evento, precisamos estar preparados. Não porque temos obras, somos bons, não porque temos qualidades, não, porque cremos no resgate através do sangue de Jesus nas nossas vidas. Nós cremos no poder miraculoso, salvador, transformador, resgatador do sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Hoje, na sequência do nosso estudo bíblico, ou da nossa mensagem, como queira, ou da nossa reflexão, vamos ver o valor escatológico da Páscoa para os cristãos. Nós vamos ver que tem grande valor
Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético. Ao falar de Jesus Cristo no Novo Testamento, ensina explicitamente que as festas judaicas são as sombras das coisas futuras. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar de Jesus e do seu propósito para conosco. O âmago do evento da Páscoa é a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto, semelhante à salvação que recebemos de Cristo, queridos, que nos vem através da graça de Deus, aleluia. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Glória a Deus! Esse fato prenuncia o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. O Cordeiro Pascal era um sacrifício, 12:27, a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do homem. Paulo expressamente chama a Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O cordeiro macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula, 12:5. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, João 8:46. Hebreus 4:15 denota isto. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física, glória a Deus. 1 Coríntios 10, 16 e 17, 11, 24 e 26. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como memorial em memória dele, diz Paulo, 1 Coríntios 11, 24. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé e obediência, 12:28, Hebreus 11:28. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue, 12:7-13. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência. A redenção só se obtém através da obediência da fé. Glória a Deus. Romanos 1:5, 16 e 26. O cordeiro da Páscoa deveria ser comido juntamente com os pães asmos, 12:8. Uma vez que na Bíblia o fermento simboliza o pecado e a corrupção, estes pães asmos representava a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, aleluia, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo e dedicar-se exclusivamente a Deus. Na Páscoa cristã, quando temos recebido Jesus como nosso Cordeiro Pascal, temos que estar conscientes de que também somos peregrinos, apenas de passagem por esta terra, pois estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, chamada Nova Jerusalém. Aleluia! Glórias ao sublime e maravilhoso nome do Senhor. Apocalipse 21, 1 e 10. Glória a Deus. A segunda festa judaica e suas tipologias. A festa dos pães asmos, do hebraico Hamud, Levítico 23, 6-8, Deuteronômio 16 e 8, Êxodo 12, 15 e 20, 13, 3 e 7. A festa dos pães asmos estavam sempre associadas à festa da Páscoa. Iniciava-se o dia posterior à Páscoa e se estendia por 7 dias, e aos 15 dias deste mês, e a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Senhor.
e ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, Levítico 23, 7 e 8. Como Deus libertara o povo de Israel na noite da Páscoa, e a nação iniciava a partida do Egito, naquela mesma noite, a festa dos pães asmos foi celebrada pela primeira vez, durante os primeiros 7 dias da saída do povo de Israel do Egito. Vejamos, e o povo tomou sua massa antes de que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Êxodo 12, 34, 30 e 39. A festa dos pães asmos é o simbolismo da vida santificada do Filho de Deus, que nunca pecou, e também o Deus deseja realizar em cada um de nós antes da Páscoa, símbolo da crucificação de Cristo. Não havia possibilidade de ninguém viver uma vida sem fermento do pecado. Ao ser derramado aquele sangue remidor, Deus estabeleceu o princípio da purificação na vida da sua igreja. A festa teria que ser observada por 7 dias. 7 é o número da perfeição. Por Deus requer cada um de nós uma vida pura e de comunhão com Ele para a glória do seu nome. 7 dias por semana, aleluia, glórias a Deus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. A festa dos pães asmos, portanto, nos fala da santificação, que Deus quer que seu povo viva sem se contaminar com o fermento do pecado. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos santo também em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, glória a Deus. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Santificação significa separar de tudo que não agrada a Deus e ao mesmo tempo se separar para Ele. A palavra santo é usada para todos os crentes nascidos de novo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. 1 Coríntios 1 e 2. Que maravilha! Oh, que coisa gloriosa! O Senhor conclamando o seu povo, ensinando o seu povo, aleluia, a praticar a santificação. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. A terceira festa judaica e suas tipologias, a festa das primícias, do hebraico Omer Heshit, Levítico 3, 23 e 9 e 14. Êxodo 23, 16, 34 e 22 e 26. O terceiro evento significativo do calendário judaico era a festa das primícias. Vejamos. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhe quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega. Então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. Levítico 23, 10 a 12. Ao chegar à terra prometida, queridos, Israel começou a observar todas as festas anuais. Entendíamos que a primeira festa, as primeiras festas, eram realizadas no período do ano correspondente a março e abril do nosso calendário. Em Josué 4,19, aprendemos que Israel entrou em Canaã no dia 10 do primeiro mês do ano. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Isso corresponde ao dia em que o cordeiro ou cabrito, sem mancha, seria separado para a imolação no dia da Páscoa. Seria o primeiro aniversário da observação no Egito. O texto indica que as primícias seriam observadas no primeiro domingo depois da Páscoa. Portanto, a festa das primícias tem enorme significado para os cristãos. Aponta o evento mais importante na história divina para os filhos de Deus. Fora a Páscoa, crucificação do Cordeiro, sem o antítipo da festa das primícias,
até a crucificação de Cristo, ficaria sem valor. Isso porque a festa das primícias é símbolo da ressurreição de Cristo. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, define a importância do antítipo da festa, falando sobre a importância da ressurreição de Cristo. Diz assim está escrito: se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Glorificado seja o santo e sublime nome do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 15, 17, 20 e 23. Nossa esperança é viva. Aleluia! Glórias a Deus! Cristo ressurgiu. Agora a colheita pode prosseguir, porque as primícias foram oferecidas diante do Senhor. Tudo que Deus tem a oferecer-nos torna-se acessível a todos que confiam no sangue remidor do Senhor. Aleluia! É o sangue remidor, é o sangue transformador, é o sangue purificador que tem validade nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Por conseguinte, a quarta festa judaica e suas tipologias, a festa do Pentecostes, do hebraico Shavuot e do grego Pentecosté, Levítico 23, 15 a 22, Deuteronômio 16, 9, 12, Êxodo 23, 16, 34 e 22, assim está escrito: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Levítico 23, 15 a 16. A festa de Pentecostes nunca leva este nome no Velho Testamento. Encantamos e encontramos pela primeira vez essa terminologia em Atos 2 e 1. A palavra Pentecostes é grega, significa o 50º dia. Portanto, refere-se à festa realizada 50 dias após a festa das primícias. Contém 7 semanas, a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe do trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus o Senhor. Levítico 23, 15 e 16. Veja, é tudo para Deus, é tudo para o Senhor, é nada para o homem, nada para nós, tudo para Ele. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. Glória a Deus! Continuemos a adorá-lo, continuemos a glorificá-lo, continuemos a magnificá-lo, continuemos a render tudo para Ele. Glória a Deus! Sabe o que aconteceu 50 dias após o cumprimento da tipologia das festas das primícias, isto é, da ressurreição de Cristo? A festa de Pentecostes foi cumprida tipologicamente pelo nascimento da igreja. Aleluia! Estamos inseridos nesse contexto, eu e você, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte. Aleluia, meu prezado. O capítulo 2 de Atos descreve detalhadamente a maneira como o antítipo foi estabelecido. Uma outra coisa que queremos destacar era a oferta levada nesse dia e apresentada no templo ao Senhor, ou seja, os 2 pães feitos com os primeiros frutos da terra, as primícias da colheita daquele ano. Assim está escrito: cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com a levedura. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Levítico 23 e 17. Olha, meus irmãos, Deus é detalhista. Deus conta com os detalhes. Deus nos purifica, nos ajuda, nos resgata, mas Ele nos conclama, Ele nos ordena a obedecermos todos os detalhes da sua palavra. Deus ordenou a confecção desses pães
com levedura. Na oferta de manjares, os pães sempre tinham que ser asmos, isto é, sem levedura. Qual seria a razão dessa mudança? Parece haver uma razão muito lógica dentro da comparação das figuras. As ofertas dos manjares Levítico 2 representam o perfeito Filho de Deus. Todavia, concluímos que as figuras representadas pelos pães levedados na festa de Pentecostes são as nações unidas através da cruz, aleluia. Também podemos dizer que esses dois pães representam duas alianças, onde foram reconciliadas e unidas em Cristo ao pé da cruz, aleluia. Não seriam os dois pães representativos de Israel e dos gentios na festa de Pentecostes? Atos 2, 5, 4, 41. Efésios 2, 12, 16. Outros aspectos bíblicos de Pentecostes. O dia anual da renovação da aliança foi extensivamente desenvolvido pela tradição religiosa judaica no princípio da era cristã. Pentecostes foi identificado como o dia em que Deus estabeleceu sua aliança com Israel no Monte Sinai. A chave para esta interpretação é a ligação etimológica e fonética entre o nome hebraico da festa, Shavuot, semanas, o número hebraico Shevá, 7, e a palavra Shevuá, juramento, voto, depois de 7 Shevá, semanas do dia de Páscoa, repetindo assim o ciclo da semana da criação 7 vezes. O povo de Israel estava ao pé do Monte Sinai e ali trocou juramento, Shevuá, de fidelidade a alianças com Deus, tomando assim o seu povo em paralelo a uma cerimônia de casamento, sendo Deus o esposo e Israel a noiva. Os elementos característicos deste evento foram, primeiro, manifestação divina em forma de fogo, aleluia, trovões, sonido de trombeta, terremoto e fumaça como a de fornalha sobre o monte Sinai. Êxodo 19, 16 e 19. Segundo, convite a uma aliança com Deus na aceitação das palavras divinas, expressa nas 2 tábuas dos 10 mandamentos e nas leis subsequentes, Êxodo 20 e 23. Terceiro, teve lá imersão em água, reconhecido pelos rabinos na ordem divina em Êxodo 19:10, de que os israelitas deveriam se lavar, subentendida na frase lavar suas vestes. Quarto, a aspersão do sangue da aliança sobre o altar, ao pé do monte, e sobre todo o povo, Êxodo 24, 6 a 8. No momento em que Israel fez um juramento solene de aceitação e fidelidade a Deus, Êxodo 24, 3 a 4. Quinto, manifestação do Espírito de Deus sobre Moisés, aleluia. E os 70 anciãos que subiram ao monte e viram, aleluia, ao Deus de Israel, Êxodo 24, 9 e 11. Número 11, 16 e 17. Quando subimos ao monte da oração, quando subimos ao monte da consagração, quando subimos ao monte da leitura da palavra da humildade, também vemos o Senhor operando na nossa vida, operando na nossa família, operando na igreja, glória a Deus. Como é bom subir ao monte, o quarto de oração, nosso monte, o momento de oração, nosso monte, o momento de consagração, de jejum, é o nosso monte, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não tem como nos se emocionar, não tem como não sentir a presença e a glória de Deus, não tem como sentir um calor na alma, a chama flamejante do Espírito aquecendo o nosso coração e a nossa alma, glória a Deus. Shavuot celebra também o dia em que Deus estabeleceu o seu povo como nação santa, um reino de sacerdotes, Êxodo 19, 5 e 6. E é conhecido também como o dia em que Deus substituiu a sua igreja, congregação, segundo a palavra grega eclesia, encontrada na Septuaginta em Deuteronômio 4, 10, 9, 10 e 18 e 16. A elaborada interpretação judaica sobre Pentecostes, como o dia da aliança do Sinai, não aparece nos antigos escritos históricos judaicos de Flávio Josefo e do Filó de Alexandria, que viveram no primeiro século da era cristã.
é somente nos escritos rabínicos de séculos posteriores que ela será encontrada. No entanto, estas ideias correspondem intimamente à apresentação desta festa nos escritos do Novo Testamento para João Batista. Por exemplo, Jesus era o Messias prometido que viria e emergeria, batizaria, aleluia, não somente em água, mas em fogo e no Espírito, Mateus 3:11, ou seja, ele efetuaria uma renovação de experiência dos sinais, para a glória de Deus, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, os crentes redimidos, os crentes que crê na remissão, através da morte vicária expiatória, substituta de Jesus, também são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Batismo na água, imergido na água, batismo também com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, a igreja não para. Por isso, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil já tem 110 anos. Oh, aleluia, de fundação, e nunca parou. Continua crescendo e crescendo e crescendo, com milhões e milhões de fiéis, milhões e milhões de membros, milhões e milhões de ministros, de pastores que ensinam a palavra da verdade, com a chama flamejante do Espírito, aquecendo seu coração, a sua alma e a sua boca, manifestando a glória do Senhor. Aleluia! Quantas almas têm sido redimidas, quantas almas preciosas têm sido salvas para a honra e glória do nome do Senhor. O Pentecoste dentro da escatologia e a Igreja de Cristo, em Atos 2, quando os discípulos do Pentecostes receberam o Espírito Santo. Podemos aí encontrar os 5 pontos característicos da interpretação da festa de Pentecoste como o dia da aliança do Sinai. Os elementos característicos deste evento foram manifestação da presença divina através dos sinais de som, vento e fogo, Atos 2, 2 e 3, 19 e 20. Depois, som, sonido ou barulho que produz despertamento, Ezequiel 37, 7. B. Vento. Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. O vento é invisível, porém é real. Não podemos tocar, nem compreendê-lo, mas o sentimos. João 3,8. A ação do vento simboliza benefícios proporcionados a nós pelo Espírito Santo. Refrigério. O vento movimenta e refresca os homens, amenizando o calor do sol, do dia. O Espírito Santo opera de idêntica maneira, movendo os crentes, tanto coletiva como individualmente, trazendo o refrigerado senso da presença de Deus. Não se vê, não tem cheiro e nem cor, porém se pode sentir os seus movimentos poderosos, aleluia. Sim. Fogo. O fogo queima. É, portanto, o símbolo da presença de Deus. Hebreus 12, 29. Deus é chamado de um fogo consumidor. Temos aqui uma referência à manifestação da ardente santidade de Deus. Isaías 4, 5, Êxodo 3 e 2. O fogo consome o que é combustível, madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3, 12 e 15. O Espírito Santo é contra tudo o que é falso, a tudo que não é feito por amor e não tem por objetivo glorificar a Deus. O Senhor diz, quando Ele vier, Ele me glorificará. Aleluia! O fogo limpa. Somente o fogo pode tirar a sujeira de diferentes materiais. O fogo é, portanto, símbolo de poder purificador do Espírito Santo. Aquilo que não pode ser refinado e eliminado pela santidade do Espírito é destruído pelo fogo. Isaías 6, de 6 a 7. O fogo esquenta. O Espírito, qual tal fogo, toma a alma abrasada por uma ardente paixão e zelo por Deus e seu serviço. O fogo ilumina. Israel era guiado à noite por um clarão de fogo. Salmo 78, 14. O Espírito nos guia, não de modo figurado, mas real. Mas se sois guiados pelo Espírito, o fogo purifica, queima toda a impureza e é sinal da presença de Deus. Segundo, convite a uma aliança com Deus através de Jesus. A palavra é viva e ressurreta. Atos 2, 11, 14 e 40. Terceiro, judeus convenientes de todas as nações, ou provenientes de todas as nações, foram imersos, batizados, nesse dia, Atos 2 e 41. ênfase na morte e ressurreição do Messias, correspondendo ao sangue da aliança, Atos 2, 22 e 38. Quinto, derramamento do Espírito de Deus, Atos 2, 3 e 4, 17, 18 e 38.
Assim, precisamente 50 dias após a ressurreição de Jesus, que representa a festa das primícias, o dia da igreja se repetiu com poder e grandes manifestações divinas em forma de outras línguas, como que de fogo, sobre todos aqueles que aceitaram a renovação de sua aliança com o Deus de Israel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, aleluia! É a ação maravilhosa, atuante, eficaz, exitosa, triunfante do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Até aqui. No próximo domingo estaremos dando prosseguimento a esta mensagem. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e querido Pai, em cuja santa e majestosa presença estamos, nesses momentos ministrando a Tua palavra, agora eu te peço que alcance cada vida, que alcance cada coração, pois a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas faz o que te apraz. Portanto, o Senhor pode curar, Senhor, nesta tarde. Ou então, quando o ouvinte ouvir esta mensagem, o Senhor pode curar, renovar, restaurar. O Senhor pode resgatar vidas do fogo do inferno. Aleluia! Oh, ajudá-los a se prepararem para o dia do arrebatamento que está tão próximo. Deus eterno, eu oro pelos ministros que pregam a Tua palavra. Eu oro pelos obreiros, pregoeiros da justiça. Eu oro agora pelo nosso líder do ministério da nossa convenção da Confradesp e do Ministério do Belém, pastor José Hélio Bezerra da Costa. Dê a ele saúde, longevidade, continue como deste até aqui, graça, ó Senhor, unção divina para nos presidir. Também abençoe o pastor José Wellington Costa Júnior, líder da nossa CGDB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, vice-líder do Ministério do Belém, vice-líder da Confradesp e líder do setor de Guarulhos. Guarde os teus filhos, guarde a sua prole, continue dando graça, saúde, ânimo, vigor físico, material, psicológico e espiritual, como o Senhor tem dado ao teu filho até aqui. E por extensão, Deus Santo, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas vidas, abençoe a minha esposa, meus filhos, minha filha, meu genro, minha nora, minhas netas, abençoe toda a minha prole, meus irmãos, minhas irmãs, cunhados e cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, ó Deus meu e da minha esposa. Deus abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe, Senhor, o mundo em que vive esta crise pandêmica e essa grande instabilidade. Mas especialmente abençoe o nosso planeta, mas também a nação brasileira. Deus, o excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro, ilustre presidente da República, excelentíssimo Senhor General Hamilton Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil. Abençoe, Senhor, os ministros que estão atuando no Poder Executivo. Abençoe, meu Deus, a PGR, o STF. Abençoe as casas legislativas em todas as instâncias, seja o Congresso, a Câmara, Deus querido, os governos estaduais, as Assembleias Legislativas Estaduais, ó Deus, as câmaras municipais, os prefeitos. Estamos nos aproximando de um pleito eleitoral, de uma eleição agora daqui a poucos dias. Que os homens que sejam eleitos para governar e atuar, para legislar, sejam aqueles segundo o seu coração, que não tenha maldade no coração, que não seja maquiavélico, que não seja usado pelo arco inimigo das nossas almas, mas que tenham corações contritos, tenha princípios, ó Deus, para atuar, abençoar e ajudar a nossa comunidade. Abençoe, Jesus, mais uma vez, os meus queridos internautas. Abençoe os meus queridos radiovintes. Abençoe, Senhor, eles que estão nos dando a fidalguia da audiência, da audição. Abençoe, Jesus, o diretor do programa Hora em News. Ó, o teu filho, presbítero Edson, meu pai Ferreira. Abençoe o Dr. Jobson, que teve aquele acidente ontem, está hospitalizado. O Senhor pode restaurar a sua mão. O Senhor pode conduzir o teu filho à vitória. Ó Deus, pois o Senhor ainda é o Sem Jeová Rafá, o Deus que sara. Oh, aleluia. E o Jeová Jireh, o Deus que providencia tudo nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a diretoria da Rádio 105.9, Rádio
de Itupeva. Guarde as nossas vidas, guarde os nossos corações, perdoe os nossos pecados e nos ajude a estarmos preparados para o dia do arrebatamento ou da chamada para qualquer um de nós. Ó Deus Santo e Eterno, também abençoe pastor Evandro naquele UTI e a irmã Zenaide. Cura, põe as tuas mãos. Deus, oramos agora, te adoramos agora, te agradecemos agora, rendemos louvor e adoração, magnificação ao teu santo e eterno nome, no nome do teu querido e amado, majestoso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém! Muito obrigado, que Deus abençoe, um beijo no seu coração, um beijo na sua bochecha, do seu amigo, pastor José Fernandes Filho.